Fala, Rafa, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, aí, esse grande evento. E bom, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Lauria, eu sou CEO da Pricefy, uma das empresas adquiridas aí pela Selbet no ano passado. E a Pricefy, ela tem um propósito de transformar a experiência na loja através de uma comunicação omnimedia. E aí que vocês vão estar com várias dúvidas sobre alguns termos que a gente vai falar aqui, experiência na loja, o que é omnimedia, mas eu acho que hoje a gente está aqui com esse espaço justamente para explicar um pouquinho para vocês de como que isso é realizado dentro do varejo. Verdade. O varejo nacional tem um potencial enorme de expansão e a Selbet quer então conhecer e explorar melhor esse segmento e crescer essa vertical aqui dentro de casa. A gente pegar os números de 2021, a gente teve um faturamento de 25 milhões no varejo, o que representa 8% do nosso faturamento, num crescimento de 7,5% com base no ano anterior. Se a gente compara com os outros segmentos de saúde, educação, a gente percebe o quanto a gente pode crescer ainda nesse segmento. Sem dúvida, Fê. E é por isso que eu fiz uma imersão no varejo nos últimos 10, 15 anos aí da minha vida, né? O varejo é um segmento que ele é muito carente de tecnologia, é muito carente de inovação. Para você ter uma ideia, mais ou menos 80%, até mais, 90% de todo o segmento é dominado pelos grandes varejistas e apenas 20% dos pequenos varejistas. Quando a gente olha para a quantidade de lojas, o pequeno varejo ele é gigantesco. Então nós temos muita oportunidade ainda de atuação nesse pequeno varejista. Bom, e esse segmento, assim como todos os outros, tem necessidade e carência de tecnologia. E a Pricefy ela está focada em transformar a experiência na loja através de uma comunicação omnimedia. Quando tu falas em experiência na loja, me remete à minha experiência de fato numa farmácia ou num supermercado, como está representado aqui inclusive, é isso? Exatamente, Fê. E assim, a Pricefy hoje ela atende com excelência 3 principais segmentos do varejo. Então a gente está falando de alimentar, e aí quando fala de alimentar é supermercado, atacados e atacarejo, farmácias e eletromóveis. Então são os 3 principais segmentos que a gente atua. Existem outros segmentos também, um pouco menores, mas que eles não têm tanta representatividade pelo volume de impressão que eles fazem. Então, na loja física, né? Porque a gente atende direto à loja física. Então, quanto maior é a necessidade de troca de preço, de criar promoções, de administrar quantidade de lojas também, né? Mais fit tem, mais a gente atende com excelência esses segmentos, tá? Então, quando você falou, né, me perguntou sobre experiência na loja, é a forma como o shopper ou o consumidor navega ou ele faz a sua compra dentro de uma loja do varejo. Então, eu falei de shopper, né, que é uma das palavrinhas aí mais difíceis aí que a gente utiliza, explicando um pouco. O shopper ele é a pessoa não necessariamente que consome o produto que está sendo comprado. Então vou dar um exemplo aqui, para quem aí é pai de família, por exemplo, e vai numa farmácia fazer a compra de um remédio para o seu filho ou de qualquer produto para o filho. Você está sendo o shopper daquela compra, você não necessariamente vai ser o consumidor. Mais uma vez a gente aprendendo alguma coisinha sobre o varejo, né? Isso é fascinante, né, Fê? É verdade. A gente vive o varejo, então, todos os dias, mas a gente não sabe que é alvo de tanta estratégia de comunicação e de vendas. E voltando então para a experiência e agora a parte do omnimedia. Ótima pergunta, Fê. Esse é o nosso pulo do gato. Aí a gente está falando de uma comunicação omnimedia que sugere diversas mídias dentro de uma loja. Então convido vocês a pensar na jornada, né, de compra, quando a gente entra dentro de um varejo, seja ele de um supermercado, seja ele de uma farmácia, a gente é impactado diretamente por diversos pontos de comunicação e a gente nem percebe isso, né? Então, imagina, citando um exemplo, imagina quando você vai fazer uma compra no supermercado, geralmente você vai lá com a sua listinha de compras, né? Hoje todo mundo leva, sempre, né? Tem que levar uma listinha de compra para fazer a sua compra. E desde o momento que você pensa em ir ao supermercado, você já está sendo impactado pela comunicação daquele varejista, porque você já procurou alguma questão de oferta ou você já se identifica com aquele varejista muito pelo motivo dele saber se comunicar, saber muito interpretar
você como um shopper e ele vai te levar de novo para lá. Então, voltando para a loja, desde o momento que você entra, você é impactado por diversos pontos de comunicação dentro de uma loja e que te fazem pensar, induzir a uma compra que nem estava na sua lista. 70% das decisões de compra são feitas na frente da gôndola, da nossa decisão de compra é feita na frente da gôndola. Então, a gente é impactado e bombardeado a todo momento por essas informações. E a Pricefy, ela está trabalhando diretamente nessa comunicação que a gente é impactado. Então, a gente está falando de comunicação de produto, comunicação de preço e de ofertas, né? Toda essa comunicação que o varejista tem que fazer para te impactar dentro da loja é onde a Pricefy tem a maior excelência. E o que eu queria fazer? Eu queria convidar vocês a olhar um pouquinho, mão na massa, né? Olhar um pouquinho dentro de uma loja, como que isso é impactado. Para isso, eu trouxe aqui um slidezinho e eu queria mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe aqui essa apresentação, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer uma imersão, vocês vão se sentir dentro da loja e vocês vão enxergar a loja de uma outra forma, como vocês nunca enxergaram antes. Então, eu trouxe aqui o exemplo até de um cliente nosso, que é da Ju, do segmento de cama, mesa e banho. E aqui a gente está olhando para uma loja e lembrando que a gente vai falar de comunicação nessa loja. Então eu quero que vocês gravem bem aí essa imagem da loja e como a gente entra numa loja e a gente enxerga ela dessa forma. Mas vamos analisar todos os pontos de comunicação que tem dentro de uma loja e assim, não todos, mas alguns pontos que pode ter certeza que o pessoal de arquitetura de loja e visual merchandising, eles pensam em muito mais do que isso. Mas vamos fazer uma breve análise de alguns pontos aqui. Veja bem, a parte de arquitetura de loja, então a gente está falando aqui do hardware, de todo o hardware da loja, do teto, iluminação, isso faz parte da comunicação de loja. Então a forma como eles colocam isso dentro de uma loja, ela induz você a você ficar um pouco mais na loja, você navegar por determinados espaços. A parte institucional daquela marca, daquela loja, também é comunicado. Então você consegue entender um pouco até do propósito daquela marca, do que eles querem levar para o varejista, na verdade, para o shopper ou para o consumidor dentro das suas lojas. Campanhas promocionais. Então, em toda loja, em todo momento, você vai conseguir identificar quais são as campanhas que estão sendo realizadas. Então, a gente está falando de uma campanha de Dia das Mães, Natal. Em todo momento, quando existem essas campanhas, que são campanhas anuais, né, que são executadas durante o ano, você consegue identificar isso através dessa comunicação. Um quarto ponto é toda a parte aérea de departamentos. Então, você consegue identificar, eles também te mostram quais são os departamentos para você poder se guiar melhor dentro da loja. Um outro ponto de comunicação, a comunicação promocional. Então, como eles fazem aquela promoção dos produtos que eles precisam, ou que eles querem vender mais, produtos que eles podem espremer um pouco mais a margem. Um outro ponto são os equipamentos de dentro da loja, a forma como eles são colocados, a altura de uma estande, de uma prateleira, tudo isso faz parte da comunicação. Os produtos em si, né? Onde eles são colocados, a altura do produto, a disposição, a disponibilidade que a gente está falando hoje muito de experiência na loja, como isso está disponível para você poder ver, para você poder tocar no produto. Então tudo isso também faz parte da comunicação. Os preços, né? Lógico, né? Todo produto tem que ter um preço dentro de uma loja. Então, como que isso é colocado, de que forma que eles expõem essa comunicação de preço. E finalmente aqui a gente traz mais um ponto que é a própria marca, né? O branding daquela empresa, eles também colocam e eles bombardeiam isso de uma forma assim, com cores ou até mesmo com toda a composição da marca para que você fixe essa marca e depois quando você lembra em ir, por exemplo, né, no caso da Ju, numa loja de cama, mesa e banho, você lembra dessa marca da Ju. Então, voltando um pouco, lembra dessa loja, né? Quando você entra, você tem aquela visão somente de uma loja. A partir de agora, vocês vão conseguir identificar todos esses, pelo menos esses 9 pontos dentro de uma loja que essa marca faz a comunicação com vocês. Então, muito bacana essa apresentação, essa parte, para a gente poder ter a noção do que eu estou falando de comunicação omnimídia. E aí, Fê, o que você achou dessa parte de toda dessa comunicação em loja? Eu prometo que eu vou ficar mais atenta a todas essas tentativas de influenciar que a gente acaba sofrendo sem saber.
E a Pricefy, então, organiza toda essa comunicação? Legal, é isso mesmo. Deixa eu contar um pouquinho dessa história também. Você imagina que até hoje, ainda muitos varejistas, eles não trabalham, eles não organizam os dados para poder fazer essa comunicação nas suas lojas. Então, o que eu estou falando é que eles executam as suas campanhas, precisam executar suas campanhas promocionais, eles precisam colocar os seus preços dentro da loja, mas de uma forma manual. Muitas vezes, né, é feito ainda de uma forma manual. E quando a gente fala de uma forma manual, o grande problema está no jeito de fazer isso. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você está dentro de uma loja e você vê um cartaz, por exemplo, e eu vou citar vou mostrar alguns exemplos aqui, um cartaz de uma promoção, por exemplo, onde a descrição do produto ela está totalmente errada, ou até mesmo o preço não condiz com exatamente o preço que o varejista queria vender aquele produto. Aí isso pode virar um caos. Então eu vou mostrar um pouquinho também aqui de todos os pontos que a gente observa de comunicação dentro dessa parte de preço e promoção, que a gente identificou, a gente pegou essas dores do varejo, identificou e a gente trabalha com os dados organizados, com as informações geradas para que seja eficiente toda essa comunicação de preço e promoção. Então pessoal, primeiramente vamos falar dos dados e da preocupação com a identidade visual. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de cartazes ou de comunicação que não necessariamente eles são feitos manualmente, mas sim com uma falta de uma organização de dados e também com uma falta de preocupação com a identidade visual daquela marca. Então, aqui vocês podem ver diversas situações e eu vou detalhar um pouquinho cada uma delas. Então, ali, alguma coisa sobre uma comunicação sem nenhuma atratividade. Então nós temos ali ponto também de falta de padronização. O padrão daquela marca não está sendo aplicado na hora que ele faz a comunicação do preço ou da promoção dentro da loja. Descrições de produtos errados, que é um pouco do que eu citei atrás. Então isso daí pode gerar até diversos memes aí. Então aqui a gente tem diversas situações de memes aí que já apareceram na internet. Ofertas e promoções que são ineficientes. Então aqui a gente está vendo aqui um bombom ali vendido 1 a 59 centavos e 3 a R$3, não faz nenhum sentido isso. E um processo de comunicação totalmente mal executado, né? Então não adianta nada também você conseguir organizar as informações, organizar os dados, mas na hora de você aplicar isso na loja, você aplicar de uma forma errada. Isso daí pode prejudicar, jogar totalmente contra aquele resultado que você está buscando. Então tudo isso que a gente está vendo aqui, ele resulta em falha em toda a gestão de comunicação de preços e ofertas do varejista. E isso daí tem situações catastróficas para o varejista. Então, problemas no faturamento, de resultado da loja, até coisas até simples como esses simples memes que a gente vê na internet, mas que podem denegrir muito a imagem daquele varejista. Agora você imagina a gente trabalhar toda essa comunicação dessas ofertas, desses preços, desses produtos, de uma forma organizada, pensando na identidade visual daquele cliente. Imagina o resultado disso. Eu trouxe aqui também para vocês um pouquinho desse resultado e como a Pricefy gera esse resultado para o varejista. Então aqui eu vou passar em alguns exemplos rapidamente de como isso pode ser aplicado e como essas informações podem ajudar muito na decisão de compra. Então aqui a gente tem, por exemplo, um cartaz onde eu não só comunico exatamente a promoção, o valor do produto, mas sim eu comunico também os benefícios daquele produto, eu comunico também as informações técnicas, né, daquele produto. Aqui no caso é um produto vegano, então eu estou chamando até para próximo do varejista, né, eu estou chamando aquele público que tem a identidade com esse produto. Então eu consigo colocar, isso aqui é a organização dos dados, eu consigo colocar os dados com qualidade para que esse produto seja vendido, seja mais atraente para o consumidor dentro da loja. Aqui também um outro exemplo de um vinho, né? Esse exemplo ele é bastante famoso. A gente trouxe todas as informações de um sommelier dentro da loja. Então a gente identificou que
A área, a adega, né, geralmente, de dentro de um varejo, dentro de um supermercado, por exemplo, ela é uma área que fica um pouco restrita. As pessoas, nem todo mundo conhece vinho e nem todo mundo também se sente bem em conversar com o sommelier para saber que tipo de vinho ele deveria comprar ou gostaria de comprar. A gente traz essas informações para ajudar na decisão da compra do shopper ou do consumidor. Então a gente consegue organizar e trazer essas informações de uma forma que impacte bastante o varejista. E aqui tem diversas outras formas, né, diversos outros modelos de cartazes e de comunicação que a gente gerou, com alguns pontos que são essenciais para que a conversão da venda seja feita de uma forma sem atritos, né, que a gente fala. E esse modelo aqui que eu vou mostrar agora, ele é uma cópia de avaliação do produto que veio do mundo digital e nós trouxemos ele para o mundo físico, nesse caso aqui da Amazon, onde o consumidor ele ranqueia aquele produto, né, ele pontua, ele avalia aquele produto e a gente consegue trazer essa informação para dentro da ferramenta para que ela seja impressa e na loja física o consumidor consegue entender que aquele produto está sendo bem avaliado pelo shopper, pelo consumidor, e isso pode também afetar na sua decisão de compra, né? Bom, falando em tudo isso, a Pricefy ela é uma ferramenta que aterrissando um pouco agora, né, no Omnimedia, ela é uma ferramenta que ela faz toda a gestão da comunicação em diversas mídias. Então, como eu falei, né, o Omnimedia ele sugere que a gente está trabalhando diversas mídias e a ideia é que a Pricefy, o cliente, né, que utiliza a Pricefy, ele consiga fazer essa gestão das campanhas, dos produtos, dos preços em diversas mídias diferentes. Então aqui eu trago também uma ilustração do uso da Pricefy, do cliente conseguindo fazer a comunicação em redes sociais, do cliente fazendo a comunicação em etiquetas eletrônicas, né, dispositivos eletrônicos, também fazendo no papel. O papel é uma das mídias, né, que a gente citou aqui, então continuando fazendo no papel dentro da loja e também em painéis e monitores digitais que a gente chama de digital signage, que é uma oportunidade de impactar o consumidor dentro da loja e também de fazer ações com trade e rentabilizar promoções ou a marca, né, da indústria dentro das lojas. E é tão empolgante tudo isso que além da solução Pricefy, a gente pode então agregar todas as nossas outras soluções, Perfeito. Seja DAS, seja MPS, seja etiquetas. Perfeito. Para entregar uma solução de ponta a ponta, né, como a Selbet sempre se propôs a fazer, a gente consegue pensar em diversas outras soluções que são integradas ou não à Pricefy, que pode ser uma solução cross também, mas integradas ou não à Pricefy, e que geram valor para o propósito que a gente está buscando, que é de fato a experiência de compra, experiência dentro da loja para aquele varejista. Então a gente está pensando aí, por exemplo, em soluções como soluções móveis, né, como celular, soluções de MPS, de impressão, né, que a gente utiliza em uma das mídias nossa do papel, a solução de digital signage também com os monitores. Então, olhando para todas as soluções da Selbet, a gente consegue levar uma gama de serviços e de produtos que atendam o varejista do começo ao fim da jornada dele, né? Bom, então eu acho que é isso, né, Fê? Acho que a gente conclui por aqui. Rafa, é com você daí.